Olá, olá, como vai? Tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui nessa live hoje. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as consequências do estresse. Já parou para se dar conta que todo o estresse que você experimenta, de alguma forma, você vai acumulando e isso te traz consequências? Pois então, se você se interessa por esse conteúdo, assiste comigo até o final e você vai ver quão bacana é, quão interessante é, várias coisinhas que a gente vai deixando acumular e que de alguma forma a conta chega. Deixa eu me apresentar então, meu nome é Mário Weick, sou especialista em estresse e quero te ajudar. Nesse canal que tem o propósito então de ajudar você com estresse, com ansiedade, medo, procrastinação, tudo isso que gera um estresse danado, ok? Aqui no canal Libertando a Sua Essência, tá bem? Se você tiver alguma dúvida, alguma dica, alguma pergunta, pode me mandar uma mensagem inbox, até mesmo alguma dica para as próximas lives, para os próximos stories, materiais que eu vou postar aqui e que vai ser um prazer falar sobre o que de alguma forma estressa você, tá bem? Então, se você experimenta algum estresse, se você experimenta algum desconforto, compartilha comigo, que eu vou te ajudar de alguma forma a você então se dar conta das consequências que podem gerar o estresse que você experimenta, tá bom? Compartilha comigo e vai ser como se fosse uma consultoria gratuita. E vai ser um barato falar sobre isso aqui, tá bem? Todas segundas, quartas e sextas eu tenho lives aqui às 19 horas, sempre falando sobre estresse, ansiedade, medo, enfim. Tudo isso que de alguma forma gera um estresse e eu quero compartilhar contigo. Sempre com técnicas, ferramentas, dicas, conteúdos que de alguma forma vão te ajudar, tá bem? Então, enquanto o pessoal chega, opa, e aí, como é que vão? Tudo bem? Olha só, a Kessia, o Luciano Saraiva, como é que estão? Tudo bem? Fiquem à vontade. E se tiverem alguma pergunta, hoje eu vou falar sobre as consequências do estresse, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, algo para compartilhar comigo, por favor, faça. E se quiserem também, de repente, até entrar na live comigo, faço algumas perguntas e posso fazer uma consultoria ao vivo aqui e te mostrar como é que funciona para o estresse acontecer aí dentro, tá bom? Eu trabalho com atendimentos individuais e ajudo então os meus clientes a identificar o estresse que de alguma forma está incomodando aqui dentro. Sabe aquele estresse que nos incomoda, seja na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional? Pois então, é nesse caminho que eu vou seguir aqui. E eu quero te ajudar. Se você tem algum estresse que de alguma forma está te atrapalhando, por favor, coloque aí, olha o seu longone, tudo bem? Então, coloca para mim aqui, compartilha comigo. O que mais estressa você? E quando você se estressa, quais são as consequências do seu estresse? Já parou para se dar conta disso? Já parou que isso estoura em alguma ponta e que isso de alguma forma vai chegar para ti em forma de repente, dores no corpo, de repente algum problema no estômago, de repente dores de cabeça, contraturas ao longo do corpo. Como é que você percebe então o estresse? Compartilha comigo. Então vamos falar um pouquinho sobre o estresse que eu venho percebendo nos meus atendimentos, né? Nos meus atendimentos. Eu percebo que cada um traz o seu estresse muito particular, né? O que o Luciano colocou aqui? Estou com um aperto no peito, que não sei se é ansiedade ou Covid. E pode ser os dois também, né? Ansiedade, Covid, e pode ser outras coisas, como também pode ser só um aperto no peito, né? Como talvez deve ser só algo que está rodando aí na tua cabeça, né, Luciano? E o Luciano, ele é um entendedor, ele já sabe, ele é um profissional que trabalha com atendimento também, ele já sabe que esse aperto no peito está mostrando que tem alguma emoção ali, algo que está atrapalhando ele e que essa emoção tem uma estrutura. Então, quando eu vou atender, a primeira coisa que eu faço, né, Luciano, é identificar o que esse aperto no peito tem para te mostrar. O que esse aperto no peito, de alguma forma, o que ele quer te mostrar com isso, né? Fico com dificuldade de respirar. Perfeito. Isso acontece, Luciano, em decorrência do batimento cardíaco. Muito provavelmente, batimento cardíaco, e eu não sei, né? Não estou contigo aí. A gente não se falou. Isso é só um palpite baseado nos atendimentos. Que o coração ele acelera, a minha respiração fica curta
eu não consigo renovar o meu oxigênio, então eu vou prendendo o meu oxigênio numa respiração cada vez mais curta e isso tende a apertar o meu peito. Isso então é um resultado da minha respiração que ela é mais curta. A ansiedade causa muito isso, né? Então começa pelo batimento cardíaco acelerado, acelera a respiração, junto com isso eu não consigo renovar meu oxigênio e isso me deixa então esse aperto no peito. Muito comum, quem experimenta estresse, quem experimenta ansiedade, isso é muito comum, né? E nessa fase não é para menos também, né, Luciano? Vamos lá, bem-vindo ao clube, né? Vamos combinar que está um momento bem complicado, bem conturbado, onde várias pessoas experimentam isso, né? A questão é, o que eu vou fazer com isso? Eu vou utilizar esse aperto no peito para quê? Entende? Então, quando a gente está em um atendimento, e tu bem sabes disso, a primeira coisa que a gente faz é identificar o que tem aí? O que será que esse aperto no peito quer te mostrar? Porque se tu bem falou ansiedade, tu tocou ali, tu deu um palpite ali, né, em relação à ansiedade ou Covid. Então, se é a ansiedade ela tende a projetar o futuro, né? O ansioso tende a projetar o futuro. E projetar como? Aqui dentro, né? A gente não tem como prever o futuro. Então a gente começa a imaginar que talvez possa estar com Covid, possa estar doente, possa estar tal coisa, pode acontecer tal coisa, pode deixar de acontecer tal coisa. Só que tem o seguinte, quando tu experimenta isso que você experimenta, esse aperto no peito, esse desconforto, invariavelmente, quando você se projeta se dando mal. Entende? Então, visto que você está projetando, visto que você não sabe com certeza o que vai acontecer para frente, então, por que não? Por que não projetar que está tudo bem? Por que não projetar que você está saudável? Por que não projetar que você pode ir até mesmo no médico consultar e vai ficar tudo bem? Entende? Eu acho que a ansiedade ela só vai te ajudar para agir em direção a alguma coisa. Se não é isso, então a ansiedade ela está te atrapalhando nesse momento, né? Muitas vezes aqui eu falo em estresse e quando eu vou atender se configura muito mais em ansiedade. Acontece. Porque aqui dentro, como tu bem sabes, Luciano, aqui dentro as palavras, a um nível muito, muito profundo, a nível inconsciente, as palavras não têm sentido, não têm significado. É só uma grande experiência aqui dentro. Esse aperto no peito, bem da verdade, tu bem sabe, quando a gente fecha os olhos, entra em contato com esse aperto no peito, bem da verdade é uma experiência e que essa experiência quer me dizer algo. O que será que essa experiência quer te dizer? O que será que essa experiência quer te mostrar? Quando a gente experimenta um aperto no peito, no pescoço, dores de cabeça, dores pelo corpo, essas são as consequências, né, de um estresse, de uma ansiedade, né, o resultado físico e que me direciona a fazer alguma coisa. Então, isso é muito comum, isso é muito comum. Então, sempre fique atento, o Luciano, por ser um profissional da área e também também trabalhar com atendimentos individuais, ele tem mais a sua consciência corporal, ele se dá conta muito mais rápido, né? Então eu te convido a ficar sempre atento a isso. Eu quando tive Covid, eu vivia assustado, né? Eu vivia assustado. E aí eu pensava, será que é Covid? Será que não é Covid? Sabe aquelas coisas, né? Qualquer coisinha eu já ficava alucinando que era Covid. E aí em setembro do ano passado, eu peguei Covid de fato. Peguei Covid. Só que tem o seguinte, no dia que eu percebi o meu corpo, por ter uma consciência corporal muito maior do que antes, quando eu contraí Covid, eu já soube de cara. Não, é Covid. Porque uma reação completamente diferente de tudo que eu já havia sentido. Calafrios pelo corpo, e cada um reage de uma maneira, né? Não estou dizendo que isso é uma regra, tá? Cada um reage de uma maneira. Só que tem o seguinte, por ter essa consciência corporal,
eu me dei conta muito rápido, porque o corpo reagiu de uma forma extremamente diferente. Calafrios pelo corpo, uma irritação na garganta, dores de cabeça e pelo corpo e uma indisposição, né? Então eu já me dei conta de cara. E claro que nem todo mundo reage assim, né? Então, Luciano, é interessante, claro, que você busque aí. Isso não é novidade, nem preciso falar isso numa live, né? Precisa fazer alguns testes aí para saber, tirar isso de cabeça, né? E às vezes muito mais aqui, né? Se a gente fica, sabe, mentalizando que é Covid, isso tende a nos atrapalhar demais, né? Tem postos aí que fazem atendimentos e exames na hora, te mostram testes rápidos e muito rápido, em 10, 15 minutos já fica sabendo, então é bem simples, né? Esses dias agora eu fui fazer isso e bem rápido, né? Eu e a minha esposa. Minha esposa achava que estava com Covid de novo, né? Porque quando eu contraí, ela também contraiu. E aí a gente foi lá, chegando lá, fomos super bem atendidos, bem rápidos, e aqui em Canoas, e em seguidinha saiu o teste e não estávamos. Então, mas se a gente não vai para ir lá tirar a prova, para saber se tá ou se não tá, a gente fica pensando, né? Ah, será que é Covid? Será que é Covid? Será que é Covid? Isso cria uma ansiedade, isso cria um estado emocional que vai te atrapalhar em várias coisas, no teu trabalho, tua vida pessoal, vai te atrapalhar, entendeu? O Luciano coloca aqui, qual o primeiro passo para começar a ter uma consciência corporal? Legal, obrigado, Luciano. Que legal, bacana tu perguntar isso. Cada um tem uma maneira, cada um tem um jeito, claro. Agora, o ideal é cada um entrar em contato com o seu sistema nervoso. E como é que faz isso? Como que faz, né, para entrar em contato com o seu sistema nervoso? Com boas meditações, isso pode ser manhã e tarde, manhã e noite, enfim, mas de uma forma frequente, onde entre em contato através de uma boa respiração com o seu corpo, né? Nós que trabalhamos com atendimentos individuais, sabemos que entrando em estado alterado, para quem não tem muito essa linguagem, usar boas respirações para que se conecte com o seu sistema nervoso, né? Procurar cada vez mais prestar atenção na respiração, prestar atenção no batimento cardíaco, prestar atenção no corpo, em partes do corpo de forma individual, né? Começando pelos pés, pelas pernas, pela cintura, pelo abdômen, peito, ombros, braços, mãos, pescoço, cabeça, tudo isso. E vai colocando o foco de forma separada, para depois eu ir reconhecendo tudo isso. É fundamental que nós tenhamos essa consciência corporal. Por quê? Qualquer coisa que aconteça, hoje eu já me dou conta, qualquer estado emocional que antes me atrapalhava, porque eu não me dava conta. A ansiedade vinha e ela se instalava. E acabava comigo. Eu ficava extremamente ansioso a ponto de não conseguir falar. Eu sofria de uma gagueira muito forte, lembra disso? Então eu tinha crise, eu queria falar, e começava e travava tudo. Porque eu não percebia essa ansiedade chegando. Hoje não, hoje eu consigo perceber essa ansiedade, estresse, eu consigo perceber tudo isso de uma forma bem antecipada. Então começa a vir essa ansiedade, eu já começo, opa, tem alguma coisa aqui. Automaticamente eu já paro ali. Então muitas vezes eu dou um passo atrás, tomo um copo com água, respiro fundo, opa, entendi, já até sei o que é. Porque eu tenho contato com isso, eu por trabalhar com atendimentos e atender frequentemente, eu preciso entrar em contato com o meu sistema nervoso, porque é ele que me guia para fazer os atendimentos. Então, isso é fundamental. É fundamental que eu esteja conectado para saber para onde eu tenho que ir, né? Porque o meu sistema nervoso, o meu inconsciente é que me guia dentro dos atendimentos. Então eu tenho que estar muito bem afinado com ele, né? E hoje eu não preciso mais explodir de estresse, hoje eu não preciso mais
explodir de ansiedade. Não, eu já consigo me dar conta antecipadamente e quando começa a perceber, opa, tá bom aqui, já identifiquei, percebe? Então isso é fundamental, fundamental. Percebo que as pessoas muitas vezes fogem dessa autoanálise. Sim, isso é coisa do ser humano, Luciano. Isso é coisa do ser humano. Nós fomos ensinados a isso, percebe? Nós fomos ensinados a abafar as emoções, porque é feio transmitir emoção, demonstrar emoção, chorar, se emocionar, isso é muito feio. Né? Para a sociedade isso aí demonstra-se fraqueza. Então é natural que as pessoas fujam disso, né? Inclusive até clientes. Muitas vezes clientes, quando estão quase se conectando com a emoção, de forma instintiva, eles respiram, se ajeitam, passou. Eles conseguem automaticamente se livrar daquela situação de emoção que nós temos, né, uma palavrinha técnica para isso, né, que se chama VACOG, a gente se conecta com o VACOG. Quando a pessoa está quase se conectando com a emoção ali, ela consegue sair fora, porque nós fomos ensinados a isso. Isso é muito comum. E eu acho que eu não chamo tanto de autoanálise, viu? Eu chamo mais de essa autopercepção corporal. Percepção. E eu, como um bom sinestésico, adoro fazer meu relaxamento e me conectar com a minha respiração, até o ponto que eu vou silenciando e me conecto com o meu batimento cardíaco. Isso para mim é o ponto alto, né? E para quem está assistindo aqui, que talvez não saiba dessa linguagem, né, sinestésico, um bom sinestésico, tem a ver mais com a questão corporal, né? Se identifica mais por questão corporal, toque. Tem gente que se orienta mais pela questão visual, os visuais. Tem gente que é mais auditivo, os auditivos. Eu sou mais corporal, né? E auditivo também tem muito essa flexibilidade em relação aos dois, né? Auditivo também. Mas, então é isso, é saber se conectar aqui dentro, né? Saber se conectar aqui dentro. Como é que tá agora esse aperto no peito? De 0 a 10 aí, como é que tá? Muito bem, muito bem. Vamos indo então. Então, falando de estresse, né, e as consequências do estresse. 6, tá bem alto, tá bem alto. E a gente pode tocar nisso aí, a gente pode tocar e ver o que é essa ansiedade, o que é essa ansiedade, esse aperto no peito, né, que tu dá o nome de ansiedade, o que ela quer te mostrar, né, o que ela quer te falar. É sempre bom tu tá muito... Se fosse Covid, não tinha baixado. Tava mais. Ah, entendi. Tava mais. Eu acho que quando a gente começa, sabe, a ficar rodando isso na cabeça, o que será que pode ser? Será que é Covid? Aí é Covid, o que será que pode acontecer? E acontecendo isso, vai acontecer aquilo, e acontecendo aquilo, vai acontecer aquilo outro, sabe? E a gente começa a empilhar tragédia, sabe? Empilhar tragédias, e nós somos muito bons nisso. Então, te convido a fechar os olhos e... te convido a fechar os olhos e tu te conectar com essa sensação e sabe o que ela quer te mostrar. Tu já é hipnoterapeuta, tu já trabalha com isso, te conecta com isso, percebe o que ela tem para te mostrar. E se tu te conectar ao nível bem profundo com ela vai te dizer. Esse aperto no peito, ele vai te dizer o que ele quer, qual é a intenção, né? E somos movidos por isso, né? São as intenções que estão conectadas com crenças, né? Estão conectados diretamente com crenças, né? E enquanto a gente não olhar para isso, fica muito difícil, né, de identificar quais são, de fato, os nossos problemas, né? Muito bem, muito bem. Rejane, eu coloquei algumas caixinhas ali de perguntas, de dicas, e cada um deu algumas dicas, né? E em relação ao tema para eu falar hoje, e eu vou abordar o teu tema um pouco mais ali por quarta-feira, talvez sexta-feira, tá bem?
Então hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre as consequências. E isso que o Luciano trouxe hoje é extremamente consequência. Extremamente consequência. E pode ter mais consequências, né? Pode ter mais consequências. Esse quadro ele pode evoluir e pode trazer mais situações que vão causar algum desconforto. Porque imagina só, imagina se o Luciano, eu imagino que não, né? Mas imagina se o Luciano está trabalhando agora nesse momento, está no meio do trabalho e isso aí acontece, entende? E aí já acumula com um problema que está acontecendo ali, que ele tem que resolver, e o Luciano, ele cuida de muitas coisas, né, Luciano? Então, imagina ter que gerir essa situação e mais outras situações, né, no teu ambiente de trabalho. Então, tende a complicar, tende a se somar, né, problemas. Então é bem complicado. E como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente consegue então observar essas situações? Tem que olhar para si, tem que olhar para dentro, né? E Carl Jung já falava, né? Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Então tem que olhar para dentro. A gente tem que aprender a olhar para dentro. Eu quando eu fiz o meu workshop, que eu fiz um curso sobre estresse, onde eu dei o nome de Decifrando o Estresse, a primeira coisa que eu fiz foi ensinar o pessoal a ter essa autopercepção. Entende? Te dá conta que a gente não tem essa autopercepção. A gente não é ensinado de família a ter isso. Então como é que a gente faz? Tem que saber o que é o normal, o meu estado emocional natural, para o meu estado emocional em estresse, em ansiedade, em medo, em raiva, o que for, para que eu possa diferenciar. Primeira coisa que eu fiz. E quando eu estava mostrando isso, o pessoal ficou de boca aberta, assim, né? Só um pouquinho, então quer dizer que eu posso identificar? Que interessante, então, como é que eu sempre... Mas, Mário, eu sempre pude ter essas informações, e como é que eu nunca soube disso? Eu digo, sim, mas a gente não é ensinado. É simples, é básico, mas a gente não é ensinado, percebe? E é isso que eu convido o pessoal a sempre entrar em contato com o seu estado emocional. No começo é complicado, é complicado, a gente perde o foco, né? Mas conforme vai fazendo, faz ali, faz, quando vê, é muito rápido. Hoje, por exemplo, eu identifico a ansiedade, porque eu continuo experimentando ansiedade, medo, raiva, continuo experimentando. A questão é, o que eu faço com isso? Entende? Então, ou eu aceito o estresse e eu vou explodir de estresse, ou eu identifico o estresse e percebo o que ele quer. O que essa emoção quer? Visto que toda emoção está conectada a uma crença, o que essa crença acredita que vai acontecer? Ponto. Quando eu faço isso, eu identifico a emoção base e eu acabo resolvendo. É simples. O ser humano ele age de forma mecânica. O ser humano age de forma mecânica. Quando tu olha para trás, Luciano, e percebe que eventualmente tu já te estressou ao longo da tua vida, tu vai perceber que vários episódios eles se repetiram. Tu vai ver que vários episódios eles são... Pode até mudar o contexto, as pessoas, mas basicamente ele está muito ligado, ele está muito conectado, é como se fosse um padrão. Quando tu olha para trás, tu vai identificar, entende? Então o ser humano ele age de forma padronizada. Quando o inconsciente identifica que tem algo errado, bum, vem o estresse. Isso se reflete também na ansiedade, no medo, enfim, né? E como tu bem sabes, né? A gente não aprendeu a sentir o estresse, o medo, a ansiedade, a raiva na fase adulta. A gente aprendeu na nossa infância. Então é lá. É lá que a gente tem que tocar e é lá que eu visito toda vez quando eu vou fazer um atendimento. E lá resgatar aquela criança que acredita que tem que se estressar em função daquilo. Exemplo. Esses tempos eu atendi... deixa eu trazer um exemplo de um rapaz que estava estressado. Sim, um rapaz que estava estressado, ele é gestor, ele tem uma empresa, trabalham para ele umas 15 pessoas, e ele sempre estressado, explodindo e tal.
Daí ele me procurou para a gente fazer um trabalho para resolver esse estresse, sabe? Essa raiva que ele tinha. Pois bem, quando eu comecei a trabalhar com ele, a gente definiu alguns parâmetros ali e ele decidiu que ele queria resolver o estresse em relação a uma pessoa específica. Depois de um certo ponto a gente chegou até ali. Beleza. Quando a gente começou a trabalhar, foi bem interessante porque essa pessoa é uma pessoa muito importante para ele e que não começou por essa pessoa. Começou pelo estresse no trabalho, com as pessoas. Mas como tu bem sabe, o ser humano ele generaliza. Tá, mas quais pessoas são essas? Ah, é fulano, é fulano, é fulano. Quando ele falou de uma pessoa específica, ele se emocionou. Opa, então é uma pessoa. Quem é essa pessoa aí? Ah, é pessoa X. Ah, entendi. Quer trabalhar sobre essa pessoa? Sim, entendi. Então a gente vai trabalhar sobre essa pessoa. Estresse que ele experimentava enquanto conversava com essa pessoa. E eventualmente ele explodia. E estava virando padrão já, padrão. Vamos trabalhar. E quando eu comecei a aprofundar, eu fiz ele se conectar com o estresse, com essa raiva que ele diz que quando ele explodia, fiz ele entrar em contato. Quando ele entrou em contato com essa raiva, o inconsciente dele só queria se defender. O inconsciente dele só queria se proteger, porque estava acreditando, adulto, presta atenção, ele estava acreditando que enquanto conversava com essa pessoa, e essa pessoa era uma pessoa, percebe, ele é um cara alto, forte, e quando ele conversava com essa pessoa, que é baixinha, é magrinha, bem menor que ele, então quando ele conversava com essa pessoa, ele explodia e acreditava que essa pessoa que estava na frente dele, que é menor que ele, que é mais baixinha que ele, que é mais fraquinha que ele, de alguma forma poderia atacá-lo. Percebe? Mas como assim, Mário? Mas como assim? Uma pessoa tão pequena, o que tem a ver uma coisa com a outra? É que não é aquela pessoa. Aquela pessoa simbolizava alguém. Aquela pessoa nos dias de hoje simbolizava alguém. Quando a gente foi aprofundando e quando a gente foi tocando naquela dor ali, o inconsciente dele me levou para onde ele aprendeu que de alguma forma ele poderia ser atacado. E ele se deparou com uma cena onde ele tinha 5 anos de idade, onde estava ele, a mãe e o irmão mais novo. A mãe dele, naquela ocasião, ela foi assaltada, um motoqueiro passou e foi assaltá-la. Quando foi assaltá-la, ele se assustou com aquilo e ele viu a mãe dele de alguma forma, ele alucinou que a mãe dele seria morta, a mãe dele e o irmão. Aliás, todos eles seriam mortos, porque estavam sendo assaltados. Ele pegou a vassoura, de alguma forma ele encontrou alguma vassoura, e ele começou a atacar o assaltante que estava de moto. Começou a atacar o assaltante que estava de moto. E de alguma forma o assaltante se assustou, né? E pegou poucas coisas, enfim, e levou e fugiu. E naquela ocasião ele aprendeu que qualquer situação aonde ele tenha medo, aonde ele experimente medo, ele precisa atacar. Ele precisa atacar. Porque se ele não atacar, ele vai morrer. Entende isso? Aos 5 anos de idade ele aprendeu isso. E isso ele leva para a vida toda. Nós somos assim, tu bem sabes que nós somos assim. Nós levamos esse padrão emocional para o resto da vida. Entende? O ser humano ele age de forma mecânica. Toda vez que esse meu cliente ele se deparava com alguma situação onde ele experimentava a menor ponta de medo, bum, ele explodia e atacava. Porque é um padrão, porque é uma crença. Em alguma instância, se ele sente medo, é porque ele acredita que pode morrer. Ah, e se o teu inconsciente acredita que pode morrer, pode ter certeza, ele vai atacar, ele vai correr, ele vai fugir, ele vai fazer alguma coisa vai acontecer. Mas ele não vai deixar de agir. Entende? Então, o que muitas vezes a gente se estressa, cria ansiedade, enfim, uma série de coisas,
a um nível muito, muito profundo, a base que é subjacente a várias emoções, nada mais é que o medo e o medo iminente da morte. Talvez fique maluco eu falar isso, estranho eu falar isso, mas no final das contas é isso. O ser humano teme a morte. E ele teme a morte, nós tememos a morte das mais variadas formas. Em forma de ansiedade, de medo, de procrastinação, medo de falar em público, medo de se apresentar, enfim. Medo de começar um novo negócio. Medo de começar um novo negócio e ter que se expor. E se expor, a pessoa pode errar. E se errar, ela vai ser abandonada. E se for abandonada, ela pode ficar sozinha. E se ficar sozinha, ela pode morrer. É uma coisa que liga na outra. Não é racional. Não é racional. Né? Entende isso? O que a gente faz de forma inconsciente. O nosso inconsciente ele é muito mais forte. É ele que gere essa bagaça toda. Acabou. É simples. O nosso inconsciente ele é muito pragmático. Ele vai olhar para a situação e ele vai identificar se é arriscado ou não. Primeira coisa. Se é arriscado, ele vai tomar as decisões para poder agir como tem que agir. Ou ele vai fugir, correr, ou ele vai congelar, ou ele vai lutar. Essas três opções. Se é tranquilo, ele vai superar, talvez ele ataque, talvez, né? E agora tu perguntou aqui, né, Luciano, e como é que supera tudo isso? A gente precisa voltar na base, lá na raiz do problema, na causa do problema, aonde tudo começou, naquele exato momento aonde a pessoa passou a acreditar que poderia morrer, que poderia se tornar incapaz para o resto da vida, algo não se tornaria possível para ela para o resto da vida e também não seria merecedora de algum outro assunto. É lá na base, é na causa do problema que as crenças são construídas. E as crenças, elas estão conectadas a um nível acima, a um nível de identidade. E as crenças a um nível abaixo estão conectadas com o meu estado emocional. Então, tudo isso estando conectado, vão restar o quê? Os meus comportamentos ao longo da vida. E é todo esse complexo de identidade, crenças e estados emocionais que geram os meus comportamentos. Que eu vou agir ou não. Entende isso? Te dá conta disso? Então, tem que ir na causa do problema. Vamos lá. Como supera isso, né? Como eu te falei, e aí tu perguntou embaixo, sozinho consegue resolver? Bom, se eu tiver que te falar só sim ou não, eu vou te dizer. Consegue. Ok? Consegue. Ponto. Estou te respondendo aqui. Agora, tu precisa praticar muito bem isso. Eu já fiz isso comigo várias vezes. Mas tu precisa colocar para rodar. Tu precisa ter uma intimidade muito grande com o teu inconsciente para te alcançar esse ponto e tu mesmo fazer. O atendimento que eu faço individual, que leva 1 hora, eu faço comigo mesmo em 20 minutos. Porque é só experiência, é só sensação, é tudo acontecendo aqui dentro ao mesmo tempo. Só que eu trabalho com isso. Tu também trabalha com isso. Então agora é poder ver qual é o teu nível de consciência, de conexão com o teu inconsciente para você resolver. Entende? Todas as técnicas e ferramentas da programação neurolinguística, como também da hipnose ericksoniana, também é um hipnoterapeuta, tu sabe? Tudo isso é auto-aplicável. Só que tu precisa aplicar, sabe? Ficar algo muito genuíno, muito simples, muito fácil de usar, rotineiro, entende? Agora eu estou estudando marketing digital e a minha alucinação, muitas vezes eu tenho dúvida de algumas coisas, eu me pego conversando com quem? Com o professor do marketing digital, eu me pego conversando com ele. Quando eu tenho dúvida, sabe? Mário, o que tem a ver isso? É a capacidade de abstração, capacidade de alucinação. Então, da mesma forma que a alucinação me atrapalha quando eu começo a imaginar o futuro e isso cria uma ansiedade, eu também posso criar uma conversa, um bate-papo onde eu vou tirando dúvidas, sabe? Não existe o professor.
É só eu comigo mesmo. Eu sei disso. Mas se eu posso estabelecer um bate-papo onde isso vai me tranquilizar e eu vou organizar melhor as minhas coisas, me ajuda. Pronto. Um abraço. Entendeu? Capacidade de abstração. Tu precisa ter essa capacidade para tu também te conectar contigo. Todos nós, como tu bem sabe, já possuímos todos os recursos que necessitamos para mudar. A questão é buscar, é localizar essa caixa de ferramentas, saber localizar essas ferramentas para utilizar, né? E como utilizar. Busca o mentor. Exato. É o que eu faço. Então eu busco o mentor, cada vez que eu tenho dúvida, eu me pego conversando com os meus mentores, e eu tenho vários, né? Então, imagina que tu não te sentiria mais tranquilo se tu tivesse um mentor junto contigo, trabalhando, tu tivesse dúvidas? É a mesma coisa, entende? Então eu me pego conversando com os meus mentores. Alguns que podem assistir talvez digam, né? Não, mas isso é esquizofrenia, isso é loucura da cabeça dele. Tanto faz. Entende? Mas é uma capacidade de abstração, é uma capacidade de poder debater, entende? O nosso inconsciente ele é muito versátil, ele é muito flexível, né? Elástico, né? Então a gente consegue ter essa abstração e poder resolver vários problemas. Porque se tu tem um problema aqui, foi o teu inconsciente que de alguma forma criou. Se ele criou, ele também pode resolver. Baseando-se nisso que eu faço o que eu faço. Entende? Simples. Às vezes eu estou atendendo, esses tempos eu estava atendendo e uma moça disse assim, eu quero um... Eu digo, tá, como é que você quer ficar a partir de agora? Eu quero ficar de tal forma. Tá bom. E para estar de tal forma, como tu tem que te perceber emocionalmente? Eu tenho que me conectar com amor. Tá bom, conectar com amor. Quando foi ao longo da tua vida que tu te conectou? Não, com o amor verdadeiro. Tá bom, amor verdadeiro, tá bom. E quando foi ao longo da tua vida que tu te conectou com o amor verdadeiro? E a pessoa... Nunca. Nunca? Entendi. Ok. Então, onde tu acredita que tem o amor verdadeiro? Aqui nesse planeta não tem. Então, pressuposto, se o inconsciente acredita que nesse planeta não tem, então é porque ele acredita que em algum lugar tem. Entende? São as respostas nas entrelinhas que a gente vai observar. E daí, isso é muito legal. Porque quando eu pergunto isso, a pessoa automaticamente se conecta com a resposta e ela sabe que nesse planeta não tem, mas em alguma dimensão, algum planeta tem. Entende? Quem somos nós para dizer onde é que tem o amor, né? E quem somos nós para dizer que não tem amor em outro planeta, né? Então, se esse recurso ajuda o meu cliente, perfeito. Eu vou com ela onde for. Entende? Eu acho que essa capacidade essa flexibilidade de acreditar no inconsciente, o inconsciente vai nos guiar. Isso é muito importante, isso é muito importante. Porque eu não penso mais para fazer os meus atendimentos, eu não penso, eu só faço, né? Eu faço e eu me emociono, me divirto, me realizo, entende? Tudo isso ao mesmo tempo. Só permito que aconteça, né? Isso é muito importante. Tá bem? Alguma pergunta a mais? Já estamos indo já para o avançar da hora. Então, se ficou alguma dúvida, pode me mandar inbox. Vai ser um prazer responder. Vai ser muito bacana. Adoro fazer isso. Se você tiver alguma dica para as próximas lives, teremos lives segundas, quartas e sextas, às 19 horas, ok? Aqui nesse mesmo bate-canal, bate-horário, bate-local, né? Libertando a sua essência. Então, segunda, quarta e sextas, às 19 horas, tá bom? Então, se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida, pode me mandar, pode... E se quiser saber um pouquinho mais sobre atendimento, pode me chamar também, vai ser um prazer poder explicar. Tá bem? Um forte abraço a vocês.
Se você estiver assistindo, aonde estiver assistindo, curta, compartilhe, conecte alguma pessoa que precise a esse material, compartilha com essa pessoa. Assim como eu estou doando também esse tempo, te convido a você a compartilhar com alguém, você contribuir com alguém que de alguma forma precise. E se você estiver assistindo no YouTube, compartilhe, curta, se inscreva. Se você estiver assistindo aqui, muito obrigado, siga o nosso canal e também compartilhe. Tá bem? Forte abraço para você, a gente se vê na quarta-feira. Valeu, valeu, obrigado.